Amém, glória a Deus. Capítulo 4, Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim. Vamos ler apenas alguns versículos. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Amém. Até aqui por enquanto. Pode sentar. Veja só, povo de Deus. Essa mensagem já foi pregada algumas vezes aqui. Acredito que você lembra. Mas se não, você vai relembrar o texto agora. Veja o que a palavra do Senhor diz. Neemias, capítulo 4. Primeiro, quem foi Neemias? Quem era Neemias? Neemias, ele foi copeiro do rei Artaxerxes. Neemias era um judeu de Israel, naturalmente, logicamente. E quando Israel foi levado para a Babilônia, Judá, Jerusalém, foram levados à Babilônia, para o cativeiro, Neemias ficou trabalhando para o rei Artaxerxes. Ele era o copeiro. Você lembra daquele copeiro também da época de José? O copeiro era o que levava a bebida do rei. E o copeiro era o responsável para provar a bebida do rei. Ele primeiro bebia para depois o rei beber. O que era isso? Era precaução, era uma medida de segurança para proteger o rei. Porque caso alguém houvesse envenenado a bebida do rei, o primeiro a beber, quem seria? O copeiro. Então o copeiro morreria e não o rei. Então o copeiro tinha essa missão difícil, não é? De ser ali o que botava a cara ali para provar da bebida se tivesse envenenado. Naquele tempo o povo já fazia isso. Hoje em dia nós estamos vendo esse problema de pessoas envenenarem outras acontecendo com mais frequência, né? Hoje a gente fica até assim com certo receio de receber algo de alguém, porque a maldade das pessoas é tão grande que nós não podemos duvidar dessas possibilidades. Então só orando ao Senhor e pedindo a Deus para nos livrar, porque nós, como o rei do Egito, nós não somos como o rei do Egito, como o rei Artaxerxes, nós não temos um copeiro para provar por nós primeiro, né? Então tem que ter muito cuidado e principalmente orar a Deus pedindo para Deus livrar da maldade. Ninguém sabe o que há no coração dos outros. Enfim, o Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, o rei persa que lá no reinado de Ciro, antes de Artaxerxes, tomou o poder de Nabucodonosor. E o Neemias trabalhava para o rei. E um dia o Neemias estava diante do rei com a bebida, ofereceu para o rei, e Neemias estava muito triste. E o rei percebeu a tristeza de Neemias. E a Bíblia diz que Neemias diz assim: Nunca antes eu havia me apresentado diante do rei triste. Sempre Neemias se apresentava com aparência alegre. Se não estava alegre, pelo menos se apresentava dessa maneira. Um semblante um semblante de alguém que está em paz, digamos assim. Mas nesse dia, Neemias perturbado, porque antes de se apresentar ao rei, um familiar dele havia chegado e falado sobre a situação de Jerusalém. Olha, Jerusalém está destruída, as portas estão queimadas, o templo está em ruínas.
em Jerusalém está uma tristeza terrível. Então Neemias ficou muito triste pela situação da cidade, a cidade santa, o templo do Deus vivo, o povo na situação que estava na miséria, passando fome e necessidade. Então Neemias ficou profundamente triste. E quando ele foi se apresentar ao rei, ele não conseguiu evitar, deixar que essa tristeza transparecesse para o rei. Então o rei perguntou ao Neemias: Neemias, o que você tem? Você está triste? Isso só pode ser amargura de espírito. Então Neemias disse: Senhor, o que eu vou responder? Ele imaginou: o que eu vou responder para o rei? Senhor, como que eu vou estar feliz se o meu povo está em ruína, meu povo está passando necessidade, se a minha cidade está queimada, se os muros estão destruídos, as portas queimadas, o templo arruinado? Então o rei, pela graça de Deus, como a Bíblia diz, Neemias, tendo achado o favor de Deus, que tocou no coração do rei, o rei pergunta a Neemias: olha, o que eu posso fazer por você? Mais ou menos isso que ele pergunta a Neemias. E o que eu posso fazer para te ajudar, Neemias? Então, nessa hora, Neemias faz aquela oração que a gente faz em segundos, que a gente não tem muito tempo para pensar e nem fala, só na mente da gente nós fazemos. A Bíblia diz que Neemias pensou e orou ao Senhor, o que responderia o rei diante daquela questão, porque Neemias, acredito que até Neemias se surpreendeu do rei se dispor a ajudar ele naquele momento. Então, Neemias aproveitou a oportunidade, dirigido por Deus, falou assim: olha, Senhor, eu queria, se fosse possível, voltar lá na minha terra, reconstruir a cidade, Jerusalém, o templo, os muros, e fazer isso e aquilo outro, fazer um benefício para o meu povo. E o rei perguntou: quanto tempo vai durar isso? Então o rei permitiu que Neemias voltasse, e Neemias se tornou um governador em Jerusalém, ali no território de Judá. Uma pessoa que era o comandante ali. Então, quando Neemias volta, uma das responsabilidades que ele assumiu foi de reconstruir os muros, o muro ao redor de Jerusalém, restaurar o templo do Senhor que estava destruído, porque os caldeus, os babilônios, tinham destruído o templo, saqueado, levado os tesouros para a Babilônia, tinham queimado o templo, tinham acabado com aquele templo que era antes maravilhoso. Então Neemias, ele se propôs a isso, se dispôs a fazer isso, a restaurar o templo, restaurar o muro ao redor da cidade. Mas isso não era uma tarefa fácil. Além do grande trabalho que ia dar, você imagina, por exemplo, estava falando agora da cidade que foi destruída pelo furacão lá no sul do país, Paraná, não é isso? Então imagine uma cidade naquela situação. A reconstrução é muito mais difícil do que construir do zero. Porque para reconstruir uma situação daquela, primeiro tem que tirar os entulhos, toda a destruição que ficou. Então Neemias, ele ia ter um grande trabalho para limpar o que havia sido destruído, para depois de limpo, dando ali oportunidade das pessoas se movimentarem, as cargas, tudo o que era necessário para o trabalho da reconstrução do templo e do muro, tinha esse trabalho. Então imagina só no grande trabalho que Neemias tinha. Fora o trabalho físico, manual, Neemias teve outra grande dificuldade, outro grande problema, que foi exatamente esse que nós lemos aqui, do capítulo 4 do livro de Neemias, que fala da defesa contra os adversários. Além do trabalho de reconstruir o templo, o muro ao redor de Jerusalém, de reorganizar toda a cidade, ele ainda teve o trabalho de enfrentar adversários, pessoas que se colocaram contra o trabalho que ele pretendia fazer na cidade. Então, esses homens, principalmente esses dois aqui que a Bíblia cita, Sanbalate e Tobias, eles firmemente, duramente se colocaram contra o trabalho de Neemias e dos outros. Porque não era só Neemias, Neemias era apenas o chefe, digamos assim, o cabeça, o governador. Aqui também estava o sacerdote Esdras. Antes do livro de Neemias tem o livro de Esdras. Esdras veio primeiro que Neemias, foi o sacerdote que veio também, estava lá no cativeiro, também recebeu o favor do Senhor e voltou para Jerusalém e começou a tentar reerguer o povo, a fé do povo.
porque o povo também estava desorientado espiritualmente, o templo destruído, não tinha mais o serviço dos sacerdotes, dos levitas, então o povo não tinha quem ensinasse a lei, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, a palavra de Deus para o povo. Então o povo, além da miséria financeira, sem ter comida, sem ter casa, sem ter estrutura nenhuma, também a miséria espiritual, porque não tinha direção espiritual, orientação espiritual de alguém que os orientasse. Então o sacerdote Esdras chega primeiro para começar esse trabalho de orientar espiritualmente. Depois vem Neemias para dar sequência na reestruturação física da cidade. E também moral e civil também, nós vamos ver aqui. Então veja só, quando esses homens, Sanbalate, Tobias e os que seguiam eles não eram judeus, eles não eram israelitas, eles eram estrangeiros, eles eram pessoas de outras nações. Então, esses homens, quando souberam que Neemias, junto com os moradores de Jerusalém, pretendiam reerguer a cidade, a Bíblia diz aqui onde nós lemos, no versículo 1, que ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha só. Gente, o ser humano, ele tem uma característica mal. E isso pode adoecer qualquer um de nós com esse mal aqui que estava em Tobias e em Sanbalate, que é o ciúme, a inveja, o desejo de não ver a outra pessoa progredir. Porque tem pessoas que são assim. E essas pessoas podem ser até pessoas próximas, que elas podem até querer te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Porque se elas te verem numa situação melhor do que elas se incomodam. Sanbalate e Tobias eram um tipo de pessoas dessas, que não desejavam ver o progresso dos judeus. Pelo contrário, quando eles souberam que os judeus intentavam, era apenas um projeto ainda, deles se reerguerem, a palavra diz que só o projeto deles de reerguer o muro já causou nele, em Sanbalate, grande ira. Aquele homem ficou furioso só de saber que eles tentavam voltar a uma vida normal. Porque tem pessoas que, querendo ou não, você crê ou não, tem pessoas que querem ver você na destruição. Querem ver você numa situação precária, numa situação difícil, de derrota, de miséria. Que a alegria dessas pessoas é ver você assim, destruído. Que apenas o fato de saber que você planeja ou está tentando melhorar de vida, melhorar sua condição, já provoca nessas pessoas uma grande ira, uma grande revolta. E essas pessoas, elas não se contentam apenas em se irar, se revoltar, em guardar a ira dela para elas, mas elas vão fazer de tudo para tentar prejudicar o objetivo que você tem, o plano, o projeto que você tem de se reerguer, de se reestruturar, de progredir, de melhorar na sua vida. E assim foi com Neemias, Sanbalate e Tobias. Eles não só se contentaram de ficarem irados com o projeto de Neemias de reedificar a cidade, Jerusalém. Eles ficaram irados, encaçoavam, zombavam dos judeus, zombavam de Neemias, porque é dessa maneira que muitas pessoas procedem. Muitas pessoas, talvez, elas não digam pessoalmente, elas não cheguem para você e falem cara a cara, diga para você, mas no coração desejam. Aqui no caso, Sanbalate, ele caçoou da vontade de Neemias, do projeto de Neemias. Ele disse, vocês vão reconstruir esses muros, vocês vão restaurar essa cidade, vocês têm certeza que vocês têm condição disso? Será que esses fracos judeus têm a ousadia só de pensar em restaurar essa cidade? Será que vocês são tão ousados que têm a pretensão de pensar em restaurar essa cidade?
Para eles, somente o fato deles planejarem já era uma grande ousadia e para eles era motivo deles caçoarem deles. Porque para eles aquilo era impossível. Para Sanbalat e Tobias era impossível que eles conseguissem aquilo. Vocês vão reconstruir essa cidade do pó, como eu disse. O rei Nabucodonosor, quando a Babilônia invadiu, destruiu a cidade, eles fizeram um estrago muito grande, derribaram todo o muro ao redor de Jerusalém, destruíram o templo, queimaram a cidade, as casas, os palácios, os edifícios que eram de algum serviço público, acabaram com tudo, deixaram a cidade completamente destruída. Então, quando os inimigos viram a cidade naquela condição, eles ficaram felizes. E a vontade deles era que a cidade permanecesse daquele jeito e que o povo judeu continuasse sofrendo naquela miséria que eles estavam. Então, quando alguém ousa, se levanta para tentar mudar a situação daquela cidade, daquele povo, logicamente que causa revolta nos adversários. Quando você se propõe a mudar a sua vida, eu digo isso no sentido espiritual, um dia a sua vida era miséria, um dia a sua vida era destruição, um dia a sua vida estava assolada, arruinada pelo diabo. O diabo aqui era como Nabucodonosor, entrou na sua cidade, na sua vida, destruiu os portões, os muros, queimou, assolou, fez uma devassa, arruinou a sua vida, com doenças, com vícios, com perturbações, com traições, com mentira, engano, prostituição, adultério, idolatria, tudo quanto que você imaginar de coisa ruim, o diabo entrou e causou na sua vida. E, logicamente, no dia que você parou e analisou toda a situação da sua vida e resolveu dar um basta nisso, resolveu dar um fim nisso e disse, olha, a partir de hoje eu vou me reerguer, eu vou reestruturar a minha vida, eu vou mudar a minha vida, e eu vou mudar a minha vida com o Senhor, eu vou mudar a minha vida buscando a Deus. Logicamente que você assumiu ali um propósito, e ali também você arrumou um adversário, que é adversário em todo tempo, lógico. Mas quando você se dispõe a buscar Deus, o diabo fica irado. Quando você se dispõe a buscar Deus, Satanás, ele fica revoltado contra a sua vida. Então, o que aconteceu com Neemias, ali de encontrar adversários como Sanbalat, Tobias e os seus companheiros, não é diferente no sentido espiritual. A guerra de Neemias foi muito grande, muito grande. O inimigo, ele se levanta contra a nossa vida e ele faz de todas as maneiras para tentar parar o nosso objetivo, parar o nosso trabalho. Quando você quer de verdade colocar o seu compromisso em prática, não só em fala, em palavras, mas realmente, de fato, praticar o que você pretende de servir a Deus, o inimigo vai fazer de tudo para tentar te barrar, te parar, colocar todas as barreiras que ele puder colocar no seu caminho para tentar frustrar os seus planos, para tentar atrapalhar de qualquer maneira. Então foi assim com Neemias. O Sanbalat, o Tobias e os seus companheiros fizeram de todas as maneiras para tentar parar Neemias na obra dele. Eles caçoavam, eles zombavam, eles maquinavam, tramavam contra Neemias e os seus companheiros. Eles armavam ciladas, preparavam planos, faziam projetos para destruir. Eles tentavam amedrontar, que é isso que o diabo também faz com nós, faz com você, comigo, faz com quem se dispõe a buscar o Senhor. O diabo faz isso também, ele tenta amedrontar. O diabo cria situações na nossa vida que fazem a gente parar para pensar se realmente vale a pena seguir em frente. Assim foi com Neemias. Sanbalat e Tobias e os companheiros dele, muitas vezes armaram ciladas contra Neemias para o matar, para destruir. Eles procuravam atemorizar eles, escrevendo cartas, ameaçando, ao ponto de Neemias e os trabalhadores da obra
eles terem que trabalhar, como a Bíblia diz, com uma mão eles usavam a ferramenta de trabalho e com a outra eles carregavam uma arma, uma espada, uma lança. Porque sempre preparados para a guerra. Assim também é na nossa vida, povo de Deus. Na vida espiritual, nós também estamos numa constante guerra. O nosso adversário ele não descansa, ele não dorme, ele dia e noite vive para nos afrontar e tentar amedrontar. Então a nossa guerra é constante, e assim como esses homens que trabalhavam na reconstrução do muro de Jerusalém e na reconstrução do templo, e eles trabalhavam com uma mão segurava a ferramenta de trabalho e a outra uma arma para defesa, para ataque, assim também nós também na nossa vida espiritual. Nós devemos cuidar nas nossas atividades do dia a dia, mas sem esquecer o nosso espiritual, sempre estar com a mão também ali pegada na espada, na palavra de Deus. Assim como ensina lá Efésios 6, está preparado para o dia mau. Os homens aqui que estavam trabalhando com Neemias, eles estavam trabalhando, mas trabalhando preparados para o dia mau, porque com as ameaças do inimigo, com as ameaças de Sanbalate, Tobias e seus companheiros, eles estavam sempre preparados dia e noite, para que caso algum momento eles atacassem, eles não fossem pegos de surpresa. Então à noite tinham guardas, quando eles paravam de trabalhar para descansar à noite, ficavam guardas vigiando, olhando até o amanhecer. Durante o dia, outros também ficavam observando, e os que trabalhavam também era daquele jeito, trabalhando, como diz o ditado, com um olho no peixe, outro no gato, sempre atentos. Na vida espiritual não é diferente não, gente. O diabo, ele está aí todo dia, colocando pedra de tropeço no nosso caminho, colocando aí perturbações no nosso caminho, colocando problema, colocando dificuldade, colocando a dúvida, a desconfiança, o medo, as afrontas, as ameaças, as intimidações. Tudo isso nosso inimigo também faz todos os dias. Com qual intenção? Que nós também venhamos para a obra. Que nós também venhamos deixar de reedificar os muros, tapar as brechas, que era isso que Neemias estava fazendo. Que nós também venhamos deixar de edificar o templo, que também é esse compromisso, essa aliança que você assume com o Senhor. Assim como Neemias teve esse compromisso de reerguer o templo para que o povo novamente se voltasse para Deus, assim também espiritualmente o inimigo também faz com cada um de nós. Ele não descansa não, para te perturbar, para te atrapalhar, para te ver cair no chão. E Neemias, além dessas atitudes que ele teve de reerguer os muros, o templo, Neemias também tomou outras atitudes ali para fazer um povo sadio, digamos assim. Porque o povo estava perdido, sem um governo, sem Deus para dirigir, sem nada. O povo estava totalmente na escuridão. Então Neemias ele teve que tomar algumas medidas além das construções, também medidas civis, além das espirituais, que são as mais importantes. O que Neemias fez também? Neemias tomou a medida contra a usura. O que é isso? O que é a usura? Usura aqui no nosso país é crime. O que é usura? É emprestar para alguém com juros absurdos. Empresta para alguém uma quantia e cobra um juros altíssimo. Isso é usura. Pode emprestar com juros dentro do limite que a lei estabelece. Mas isso aqui, você sabe, no nosso país é só na lei, porque aí o que é de juros emprestado com absurdo de juros, os próprios cartões de crédito que a gente usa são juros absurdos, os mais altos do mundo. E tá aí fazendo um monte de gente endividada. Mas olha o que Neemias fez. O povo judeu, os que tinham um pouquinho mais de condição, o que eles faziam? Aquele povo que estava necessitado, não tinha nem comida, o que eles faziam? Eles vendiam até os filhos. Olha, eu vou vender meu filho para meu filho trabalhar para o Senhor, o Senhor me dá aí uma comida, o Senhor me paga, o Senhor isso, ele vai trabalhar o salário, o Senhor dá alimento para nós. Meu irmão, a gente diz assim, mas como é que pode, pastor, fazer isso? Meu irmão, na miséria, na miséria, que graças a Deus nós não conhecemos isso. Ah, pastor, eu vivi muita dificuldade, mas eu tenho certeza que você não viveu miséria como esse povo aqui. Graças ao nosso Deus. A miséria ao ponto, como aqui em outro lugar, em Samaria, como chegou em Samaria, de as pessoas comerem esterco de pombo, cabeça de jumento, é uma miséria extrema. E esse povo aqui não estava numa situação diferente, não. Eles estavam vendendo os filhos para terem condições de terem o próprio sustento, vendendo as próprias terras,
porque não tinha mais alimento, eles não tinham mais o que comer. Então eles vendiam as terras, vendiam as casas e ficavam aí, morando, mendigando. Então, quem estava fazendo isso? O próprio povo, os próprios conterrâneos. Os próprios judeus estavam indo fazendo isso com os judeus. Os judeus que tinham um pouquinho mais de condição estavam fazendo isso com aqueles que tinham miséria, estavam na miséria. E quando Neemias chega, ele percebeu isso. Ele disse, rapaz, isso está errado, isso não é de Deus. Como é que vocês veem os próprios irmãos de vocês, que já não bastassem eles estarem escravizados aqui por um rei estrangeiro, aí vêm vocês, os próprios irmãos, ainda impõem mais essa carga sobre eles, tomando do pouco que eles têm, emprestando para eles com juros absurdos. Então Neemias acabou com isso lá em Jerusalém, naquele território de Judá, a usura, emprestar a juros absurdos. Então Neemias deu um fim nisso. É uma lei moral civil para tentar equilibrar as coisas em Jerusalém, naquela cidade. O que mais estava acontecendo ali que Neemias teve que tomar uma atitude? O casamento misto. O que é isso? Deus, desde o começo, determinou que o povo de Israel, os homens, apenas se casassem com mulheres de Israel e da sua própria tribo, e as mulheres se casassem apenas com homens de Israel e da sua própria tribo. Mas nessa época aqui, o pessoal estava tão sem orientação espiritual que eles começaram a casar com mulheres de outros povos, estrangeiros. Não bastasse os muitos pecados que eles já haviam cometido, que havia levado eles para o cativeiro, eles ainda estavam cometendo mais esse, de casamentos mistos, casando com amonitas, moabitas, as filisteias, enfim, casando com mulheres de todos os povos que eles achavam que deviam casar. Então, quando Neemias chega lá e viu esse casamento misto, ele disse, não, isso aqui não está certo, isso está errado, a lei de Deus não ensina dessa maneira, a lei de Deus proíbe o casamento misto, esse casamento é ilícito. Então, Neemias tomou uma medida contra isso, e todos que tinham casado com mulheres estrangeiras, que tinham filhos com essas mulheres estrangeiras, eles tiveram que mandar elas embora para suas terras com seus filhos. O povo assumiu esse compromisso para tentar se reerguer também moralmente e espiritualmente. E o que mais que Neemias fez naquela época? Ele tapou as brechas do muro, ele reergueu os muros, restabeleceu a contribuição ao templo. Como ele estava reerguendo o templo, ele novamente restabeleceu ali a ordenança das pessoas contribuírem com a sua ajuda para o templo, ali os alimentos, as ofertas, os sacrifícios, o povo ajudar. Então Neemias de novo restabeleceu isso. Ele proclamou um jejum para que o povo buscasse o arrependimento dos seus pecados, das suas maldades, dos seus erros. Ele também fez que, novamente, as festas estabelecidas na época de Moisés, dos tabernáculos e aquelas festas todas do povo de Israel, retornassem para o povo celebrar novamente, porque era uma ordenança do Senhor. Então, Neemias também faz que essas festas voltem a serem celebradas lá em Judá, em Jerusalém. Ele estabeleceu uma aliança pelo povo com Deus. Ele expulsou os impuros que queriam atrapalhar a obra, estabeleceu o serviço dos sacerdotes e dos levitas. Então, tudo isso aqui Neemias fez. Não foi só construir o muro, reconstruir o muro, o templo. Ele também teve o cuidado das leis civis, morais, além das espirituais. E tudo isso, gente, faz parte da reedificação de um povo e de uma pessoa. Não adianta você só mudar a sua aparência física, você só deixar de vestir determinados tipos de roupas e vestir uma roupa moralmente mais aceitável, digamos assim. Isso não é o suficiente. Você tem que ir além disso aparente, dessas coisas que são aparentes. Você tem que procurar moralmente mudar, espiritualmente mudar, deixar determinados tipos de comportamentos que Deus não se agrada, abandonar determinados tipos de comportamentos que Deus odeia, abandonar determinados tipos de conversas, palavras que Deus odeia. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes a gente está numa roda de conversa e começa determinado tipo de conversa ali que nós temos consciência que não agrada a Deus, e ainda assim nós ficamos ali, e além de ficar, nós participamos daquele tipo de conversa, e isso Deus não se agrada.
Então não adianta só a aparência, a conduta, a maneira de viver também tem que ser mudada. Tem que haver uma transformação também moral e espiritual. Nós devemos o quê? Abandonar a mentira, o engano, a idolatria, o adultério, a fofoca, a intriga, a inveja, a desunião. Tudo isso deve ser abandonado se você quer reerguer a sua vida. Se você quer transformar, que sua vida seja transformada, você tem que passar por um processo. Tudo isso aqui que Neemias fez não foi da noite para o dia. A reconstrução do muro levou 52 dias. Foi rápido. Até os próprios inimigos ficaram espantados. Em 52 dias, menos de 2 meses, eles conseguiram reconstruir os muros. Isso tudo com o quê? Com a graça e o favor de Deus que ajudou eles. Mas o trabalho de Neemias não foi da noite para o dia. Neemias passou, na primeira vinda dele para lá, cerca de 12 anos em Jerusalém, trabalhando. Porque não é fácil. O inimigo ele não descansa. O inimigo de noite e de dia ele está batendo na nossa porta para atribular, para perturbar. Para dizer que você não pode, para dizer que você não consegue, para dizer que você não é capaz. Você tem vontade de mudar. Você tem vontade de ser uma pessoa diferente, de ser de verdade uma nova criatura. Você tem vontade de verdade de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de fazer a vontade de Deus de verdade, fielmente, mas aí Satanás coloca no seu caminho, diante de você, ocasiões que te fazem duvidar daquilo que você pretende fazer e pretende ser como pessoa diante de Deus. O inimigo coloca ocasiões que vão te levar a duvidar que você é capaz. Lógico que sozinho nós sabemos que nós não somos capazes dessas coisas. E se Neemias conseguiu isso aqui, lógico que foi pela graça de Deus. Assim como também nós, se queremos ter uma mudança espiritual, só vamos conseguir também se for com a ajuda do nosso Deus. Mas o inimigo, não é porque Deus está nos ajudando que ele vai deixar de tentar nos atrapalhar. Porque Deus estava ajudando Neemias, mas nem por isso os inimigos deixaram de se levantar contra Neemias. Então, você quer mudar, você quer ser transformado, você quer uma nova vida, você quer uma vida reestruturada. Você vai passar por um processo. E durante esse processo, você vai enfrentar muitos inimigos. Satanás ele vai te afrontar. Satanás ele vai colocar dúvida no seu coração, assim como fez com Neemias. Será que esses fracos judeus conseguirão? De um lado dizia isso Sambalate. Do outro, Tobias dizia, eles podem até levantar o muro, mas se uma raposa peitar nele, passar por algum lugar dele, até essa raposa derruba o muro de tão fraco que esse muro é. Assim é o diabo. Assim é Satanás. Assim são as pessoas que o diabo levanta e colocam no nosso caminho para fazer com que nós venhamos duvidar de que nós podemos fazer. Como eu disse, não confiando na nossa força do nosso próprio braço, mas confiando que Deus pode fazer, pode nos ajudar a chegar onde nós desejamos chegar. Mas o inimigo está ali, você não pode, tu vai ser crente, tu, olha para a tua vida, olha quem tu já foi, olha o que tu já fez, olha o que tu é, o que tu disse, isso e aquilo outro. Então aparecem situações para fazerem isso com você, para mexer com o seu ânimo, para te deixarem entristecido e desanimado para a obra. Meu irmão, você pode estar a pessoa mais animada do mundo, mas chega uma pessoa com uma palavra negativa, você desaba. Eu estou dizendo que isso acontece com qualquer um, meu irmão. Você está animado, tá empolgado, você está assim, bem, está tranquilo, mas chega alguém e diz, olha, isso aí não vai dar certo, você não vai conseguir, isso aí não é para você, você não nasceu para isso. Meu irmão, é jogar um balde de água fria em cima de você, se desanima. Poucas pessoas têm a capacidade de reagir de maneira contrária ao desânimo. A grande maioria recebe isso como um grande impacto, um impacto negativo que causa na pessoa, na mente dela, que era isso que Sambalate tentava fazer com Neemias, tentar afrouxar as mãos de Neemias para ele desanimar da obra, dizendo, olha, você não vai conseguir não, vocês são fracos, vocês acham que vão ter capacidade de reerguer esses muros aí que levaram anos e anos para serem construídos, esse templo aí que levou muitos anos para ser construído, vocês fracos, vou dizer, rapaz, o murinho é desse aí, até uma raposinha derruba. Então tem palavras que para nós são tão fortes que elas desanimam, que elas entristecem, que elas fazem as nossas mãos afrouxarem. Então, olha só, não desanime com as palavras negativas, não desanime quando alguém chegar para você com pensamentos pessimistas, com estratégias malignas para tentar te parar, para tentar te desanimar. A nossa mente com relação à medicina é desse jeito.
Infelizmente é desse jeito. Você vai no consultório, mesmo se a gente for dar ouvidos, tudo que o médico disse pra gente, a gente vai ficar doido. Mesmo se eu fosse dar ouvido, tudo que o médico já me disse, eu não estaria mais nem vivo. Eu estava morto de osso branco, como o povo diz. Eu não estava mais vivo, não. Porque o que eu já ouvi de médico, cada consulta que eu vou, a última que eu fui agora, mais recente, o médico disse, olha, tem que internar, fazer cirurgia, tem que fazer isso. Se eu fosse me entristecer, me abalar com isso aí, eu não sei o que eu ia ser da minha vida. Não pense dessa maneira, não seja uma pessoa tão negativa. Lógico, a gente não vai ser aquela pessoa que se ilude com as coisas, mas você tem que ser realista, sim, tem que ser realista, mas realista e confiante na sua fé. Que ainda que fosse uma situação ruim, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Quando Neemias estava sendo afrontado pelos inimigos dele, o que Neemias fez? Neemias foi chorar, se maldizer? Não. Neemias, no versículo 4, que ele diz assim, ouve, ó nosso Deus. Neemias não vai reclamar com Esdras, com o pai dele, a mãe dele. Neemias não foi reclamar nem com o rei que tinha mandado ele para lá. Diz, olha rei, tem algumas pessoas aqui que estão me perturbando. Tem umas pessoas aqui que estão querendo atrapalhar a obra que o Senhor me permitiu vir fazer. Neemias não foi não, ele foi para quem? Buscar quem? O Senhor. Neemias foi clamar a Deus, orar a Deus. Ele disse, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Satanás sempre vai tentar te desprezar. Nunca ache que Satanás vai tentar te exaltar. Ele sempre vai tentar te desprezar. Te fazer achar uma pessoa imprestável para qualquer coisa na vida. Eu não louvo porque eu não nasci para isso e não tenho um dom. Eu não prego porque não é para mim. Isso não nasci para isso. Não ache isso. Se Satanás, ele colocou tropeços até para o Senhor Jesus, o que dirá para nós? Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, o que Satanás disse para ele? Uma das propostas que ele fez para ele. Ele leva, lá no capítulo 4 de Mateus, leva Jesus até o pináculo do templo e diz assim, olha, se lança daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te segurem, te sustentem nas suas mãos. E o que Jesus disse? Você está louco? Fazer uma coisa dessa? Não, de jeito nenhum. Jesus não caiu naquela situação, naquela cilada do diabo, naquela palavra maligna, traiçoeira de Satanás. Satanás sempre vai usar palavras traiçoeiras para tentar nos tirar do propósito. O que o diabo queria com Jesus? Tirar Jesus do propósito. Fazer com que Jesus se lançasse do alto a baixo e se espatifasse lá no chão, para que ele fosse envergonhado, para que ele deixasse o propósito que Deus tinha estabelecido, o propósito que ele tinha assumido de vir salvar a humanidade. Você tem um propósito com Deus, então foque no seu propósito, então busque o seu propósito, lute pelo seu propósito. Você tem um propósito de vida aqui, a vida mesmo terrena, lute pelo seu propósito. Você deseja comprar uma casa, comprar um bem, você quer estudar, você quer se preparar, você quer ter uma saúde melhor, enfim, lute por isso aí, se é agradável a Deus, se Deus é favorável a isso, que se Deus se agrada com esse projeto, por que desistir, por que olhar para trás? Só porque as pessoas dizem que não dá, que você não pode, que você não consegue, que você é pobre, que você é isso, que você é aquilo outro, e por isso você não vai ter condições de alcançar isso? De jeito nenhum. Não pare por causa de palavras negativas. Se você tem um propósito no seu coração, lute para alcançar ele. Busque esse propósito diante de Deus. Foi isso que Neemias fez. Ele foi com a missão. Ele não saiu da Babilônia para Jerusalém para passear. Ele foi lá com a missão e ele só saiu de lá quando ele cumpriu a missão dele. Não foi Sambalate, não foi Tobias, não foi os samaritanos, não foi ninguém ali que tentou intimidar ele, que parou a determinação de Neemias. Porque quando alguém é determinado, gente, de verdade, quando alguém tem força de vontade de verdade, ninguém para aquela pessoa, a não ser Deus. A não ser Deus. Porque contra Deus ninguém pode contra Deus. Mas, não sendo Deus, ninguém para uma pessoa com força de vontade, uma pessoa determinada a alcançar seus objetivos. Eu me lembrei de um nadador, já falei até dele aqui algumas vezes, Michael Phelps, um nadador norte-americano, ele é dos Estados Unidos. Ele é o maior medalhista olímpico da história, mas para ele ser esse maior medalhista olímpico de todos os tempos, ele teve que abrir mão de muita coisa, porque ele tinha um propósito de ser o maior atleta olímpico, de alcançar o maior número de medalhas de ouro nas Olimpíadas.
E ele alcançou isso. Mas ele, para alcançar esse propósito, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Treinar, se esforçar durante a maior parte da vida dele. Mas ele alcançou uma coisa natural, secular. Então por que também nós não podemos alcançar? E com relação ao reino de Deus, o que Deus prometeu para nós, da vida eterna, da salvação, do perdão, da reconciliação, por que nós não podemos alcançar isso do Senhor também? Ainda que o diabo diga, você tem muitos pecados, você não tem perdão, você já fez isso, já fez aquilo, você já xingou, já matou, já roubou, já adulterou, já prostituiu, já fez tantas coisas erradas, você acha que você ainda tem perdão? Você acha que ainda você tem chance de reconciliação? Você não tem jeito, você está perdido, condenado, você não tem mais chance de se reconciliar com Deus. É isso que o diabo diz para nós. Mas o que Deus diz para nós, a palavra do Senhor para nós, é que enquanto a vida, há esperança. Que todo pecador que se arrepende é perdoado. E que todo aquele que se arrepende é perdoado, é aceito, recebido por Deus. Este é salvo, aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Então não deixe que o diabo te atrapalhe, não. Não deixe as situações adversas que acontecem na sua vida, os problemas que você enfrenta, abalar a sua fé, não, a ponto de você desanimar, desistir, porque Neemias não deixou se abalar com as afrontas, não. Foi ameaçado de morte, prepararam ciladas contra ele, mas de todas elas, Deus livrou Neemias. Então, povo de Deus, não se atemorize, não se atribule com as pressões, com as perseguições, com os problemas que surgem na sua vida. O apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, não precisa se abrir não, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala de uma situação que aconteceu na vida dele, que foi bem difícil, extremamente difícil, ao ponto dele falar assim, 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala assim, contudo, ou melhor, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A Bíblia não é clara, Paulo não diz exatamente o que aconteceu, mas ele diz aqui nessa segunda carta dele aos Coríntios, ele diz assim, irmãos, eu quero que vocês fiquem conscientes, cientes, e não ignorem o tamanho da tribulação que nós vivemos lá na Ásia. Quando nós estivemos na região da Ásia, nos sobreveio tão grande tribulação, que nós chegamos ao ponto, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, nós chegamos ao ponto de desesperarmos na própria vida. Essa tentação, essa provação foi além das nossas forças. Tem coisas que nós vivemos, gente, que são exatamente dessa maneira, acima das nossas forças. Tem coisas que nós suportamos, ali, dando jeitinho aqui e acolá. Mas tem situações que elas superam as nossas forças, nossos limites humanos. Nós não conseguimos. Tem coisas que nossa humanidade ainda suporta, mas tem coisas que são acima das nossas forças. E muitas dessas coisas fazem até nós desesperarmos a vida, achar que não tem mais razão para viver, que não vale mais a pena lutar por aquilo. Você que ora por um familiar, que há tanto tempo você ora, há tanto tempo você pede, mas quanto mais você pede, é aquela história, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, não tem esse ditado? Então parece que quanto mais você ora por aquela pessoa, pior aquela pessoa fica, ao ponto de você pensar até em desistir, achar que não tem jeito, que aquela pessoa nunca vai mudar. Eu sei que você pode pensar isso, você achar que situações na sua vida não tem jeito. Paulo também achou isso. A Bíblia não diz exatamente o que foi, não é? Mas muitos estudiosos acreditam que isso aconteceu quando Paulo estava em Éfeso. Quando ele estava na cidade de Éfeso, um homem chamado Demétrio, ele excitou, ele fez com que a multidão ficasse irada contra Paulo e os amigos dele que pregavam o evangelho e fez um tumulto naquela cidade. Então muitos acreditam que foi nesse período desse grande tumulto em Éfeso, que era uma grande cidade daquela época na Ásia,
que Paulo passou por essa situação dele desesperar até da própria vida, achar que ele ia morrer, que não tinha mais saído daquela multidão ali sufocando eles, tentando agarrar, esganar, matar eles. Então tem coisas na nossa vida que são desse jeito, que parecem que não tem realmente conserto, não tem mais mudança. Mas nós sabemos que todas as coisas para Deus têm jeito sim. Aqui no próprio livro de Neemias, a palavra diz assim: o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Não é assim que a palavra diz? Você já leu? Não tem nada perdido para Deus, gente. Não tem nada que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar. Tudo na nossa vida é fase. Tem épocas da nossa vida que nós vivemos tempos tão difíceis, tão sombrios, que a gente pensa que não vai passar. É como quando alguém passa a noite no hospital. A noite parece que não tem fim. Toda vez que alguém passa uma noite no hospital, que essa noite pareceu interminável, mesmo ela parecendo sem fim, mesmo demorando tanto, o sol não nasceu novamente? O dia não brilhou novamente? Então, na nossa vida, muitas vezes é dessa maneira. Tem dias que a nossa vida parece que é como uma noite dessa, que não tem fim aquela noite, que não passa, que o sol não vai brilhar. Mas como diz o Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que você esteja vivendo uma fase difícil, creia que essa fase vai passar, que logo o tempo de paz, de bonança vai chegar. Depois que Neemias venceu esses inimigos aqui, que ele não desanimou, não afrouxou as mãos, não se intimidou, Israel viveu um tempo bom. Os muros restaurados, o templo reerguido, o povo novamente andando debaixo do temor e da lei de Deus, o povo novamente civilizado, educado espiritualmente, a cidade reerguida. Então a nossa vida é assim. Se a gente desanimar diante dos problemas, se a gente desanimar diante das palavras negativas que a gente ouve, se a gente desanimar diante das palavras ruins, das intimidações que a gente sofre, se a gente desanimar diante das armadilhas do diabo, da opressão do inimigo, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser de nós? Quando nós desanimamos, é como se nós estivéssemos crendo que nós mesmos vamos lutar por nós. Mas quando nós temos consciência de que mesmo sem forças como Paulo, nessa grande tribulação que ele viveu na Ásia, quando nós temos a consciência que mesmo diante de situações assim, Deus é quem peleja por nós, nós conseguimos ter força para mesmo em meio à adversidade, conseguir perseverar e conseguir seguir em frente. Por mais difícil que seja, por mais dura que a palavra seja, por mais difícil que a situação aparenta estar para nós. Mas continue crendo, continue firme, não desanime. Jesus ele também ensinou para nós, em João: no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós passamos muitas aflições nessa vida, meu irmão. Em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, nós passamos aflições. Familiares, financeiras, na saúde, espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Mas a mensagem do Senhor para nós em João 14:33, ou melhor, João 16:33, é: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições no mundo, mas não desanime. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Amém? Tenham bom ânimo. Não se entristeça não. Glória a Deus. Amém?